Bom, a gente começa a semana 1º de dezembro de 2025 com uma notícia que, olha, parece um desfecho, mas talvez seja só o começo de outra história. Pois é. Uma figura bem importante do governo anterior, Júlio César Vieira Gomes, o ex-secretário da Receita Federal, acaba de ser expulso do serviço público. Uma notícia e tanto. A nossa fonte hoje é o blog do Theo Cury, na CNN Brasil. A manchete já diz tudo. Ex-chefe da Receita é expulso pela CGU no caso das joias de Bolsonaro. Direto ao ponto. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso objetivo aqui é ir além da manchete, sabe? Tentar entender o que essa decisão significa de verdade. Quais foram as acusações, qual foi a defesa e o que isso tudo diz sobre o caso das joias. E é fundamental a gente ter a dimensão do que estamos falando. A expulsão de um servidor, ainda mais alguém que chefiou um órgão tão técnico e poderoso como a Receita, é a punição administrativa mais drástica que existe. É o nível máximo, então. Nível máximo. Não é uma advertência, não é uma suspensão. É, como você disse antes, o cartão vermelho do serviço público. Uma medida raríssima para alguém desse escalão. Cartão vermelho. Gostei da analogia. Então, vamos entender a jogada que levou a essa expulsão. O artigo traz os fatos, né? A decisão é da Controladoria Geral da União, a CGU. Isso. Foi assinada no dia 25 de novembro, mas só hoje caiu no Diário Oficial, se tornou pública. E aí que passa a valer de fato. E a consequência direta, segundo o texto, é que ele fica impedido de ocupar cargos públicos federais por 5 anos. Isso, na prática, encerra uma carreira, não? Na prática, sim, pelo menos no âmbito federal, por um bom tempo. E o que eu acho fascinante aqui é o recado institucional que a CGU está passando, sabe? Qual seria o recado? Como órgão de controle interno do Executivo, ela está sinalizando que, depois de uma investigação formal, a conduta foi considerada intolerável. Uma decisão dessas não é tomada da noite para o dia. Certo. Ela depende de um relatório final de uma comissão de processo disciplinar que ouve testemunha, analisa a prova, garante o direito à defesa, ou seja, é o fim de um processo longo e bem detalhado. Entendi. Então não foi uma canetada de uma hora para outra. E o que essa comissão concluiu? Por que exatamente ele foi expulso? O artigo cita a base legal e a linguagem é bem... Bem juridiquês, né? Exato. A infração principal foi valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Uma acusação pesadíssima. E tem mais. A CGU também fala em descumprimento de deveres como, por exemplo, não ser leal à instituição e não observar as normas. Certo. Tentando traduzir isso para o português claro. A acusação é que ele usou o poder de chefe da Receita para conseguir uma vantagem para outras pessoas e não para servir ao Estado. Seria uma traição à própria instituição que ele comandava. É isso? É exatamente essa a interpretação. E se a gente conectar os pontos, a acusação vai além de um ato isolado. O que a CGU está dizendo é que houve uma quebra de confiança Certo. fundamental. Certo. A expressão dignidade da função pública pode até soar meio abstrata, mas para o chefe da Receita ela tem um significado muito concreto. Ele é o guardião de um sistema que se baseia na impessoalidade. A Receita não pode ter amigos, não pode ter lado. Entendido. Quando a chefia é acusada de usar a máquina para um interesse particular, é o coração desse princípio que está sendo atacado. A lealdade que ele deveria ter à instituição foi, segundo a CGU, trocada por uma lealdade a outros interesses. E essa acusação toda tem um ponto de partida muito claro, que o artigo amarra o tempo todo. A tentativa de liberar aquele famoso conjunto de joias sauditas. O epicentro de tudo. Que foi apreendido lá no aeroporto de Guarulhos. Sem dúvida. O processo disciplinar não surgiu do nada, né? Ele foi aberto especificamente para apurar a conduta dele nesse episódio. E aqui tem um detalhe no texto que, para mim, é crucial. O timing. Ah, sim. A CNN aponta que essa suposta tentativa de interferência aconteceu na última semana do governo Bolsonaro, entre os dias 27 e 29 de dezembro. Ou seja, literalmente na apagada das vozes. Isso acende todos os alertas possíveis. Em qualquer investigação, seja administrativa, policial, jornalística, ações tomadas com urgência nos últimos dias de um mandato são vistas com um nível de desconfiança altíssimo.
Imagino. Levanta-se sempre a pergunta: por que a pressa? Por que isso não pode ser resolvido pelos canais normais no tempo normal? Exato. E o artigo traz outro elemento que reforça essa estranheza. A resistência partiu de dentro da própria Receita Federal. Foram os auditores fiscais em São Paulo, o corpo técnico do órgão, que barraram a liberação. O que mostra um racha claro dentro da instituição. A base técnica dizendo não, o procedimento é esse, e a chefia, segundo a acusação, dizendo libera. Exato. E isso expõe um conflito institucional gravíssimo. De um lado, servidores de carreira treinados para seguir a lei à risca, aplicando os procedimentos. Do outro, uma cúpula nomeada politicamente que, de acordo com a investigação, estava pressionando por uma exceção. Uma tensão enorme, imagina. É um sintoma clássico de quando a lógica política tenta se sobrepor à lógica técnica de um órgão de Estado. E nesse caso, a ponta técnica resistiu. Ok. O cenário da acusação está bem claro. Uso do cargo nos últimos dias do governo para liberar as joias com resistência interna. É uma narrativa bem forte. Mas e a defesa? Pois é. Como alguém se defende de algo assim? O artigo menciona o depoimento que ele deu à Polícia Federal em abril de 2024 e o argumento é bem específico. É uma linha de defesa que foge do debate político e se ancora numa questão puramente técnica, né? Totalmente. Ele não nega que agiu, mas diz que a intenção era outra. Ele alega que pediu a incorporação do estojo de joias. Incorporação. Isso. A justificativa era que, na cabeça dele, aqueles objetos já pertenciam à União e, portanto, o correto seria integrá-los oficialmente ao acervo da presidência. Ah, entendi. Ele não estaria tentando liberar para um particular, mas sim regularizando um bem que já seria público. Sendo sincero, esse argumento de incorporação me soa um pouco como uma manobra semântica. Faz algum sentido prático isso? Olha, faz e não faz. Do ponto de vista processual, a defesa tenta criar uma narrativa que seja plausível. Incorporação ao acervo é um procedimento que existe, de fato. Ok. O problema é o contexto. A defesa dele ignora as perguntas óbvias que a acusação faz. Por que essa ação foi tomada por telefone, de forma urgente, nos últimos dias de um governo? Por que não seguir o trâmite padrão, que seria o pagamento de imposto ou o leilão do bem? É aí que o argumento fica frágil. Exato. É aí que a acusação de uso do cargo para lograr proveito de outrem ganha força. A defesa foca no que, a incorporação, enquanto a acusação foca no como e no porquê da ação. Entendi. E ele parece estar bem convicto dessa linha, né? O artigo até resgata uma citação dele à CNN que reforça a tese. Ele disse, e eu cito, juridicamente, era impossível que os bens passassem ao domínio privado do ex-presidente Bolsonaro. Certo. E continua, por impossibilidade jurídica. Não subsiste qualquer possibilidade de se considerar que pudessem ser transferidos à propriedade particular. É um argumento inteligente. O argumento dele é basicamente, minha ação não pode ter sido ilegal porque o resultado que vocês dizem que eu queria era, de qualquer forma, impossível de acontecer perante a lei. É um argumento inteligente, mas que a CGU claramente rejeitou. A defesa aposta tudo na tese de que, se o crime era impossível de ser consumado, não houve a intenção de cometê-lo. É como dizer, eu não tentei roubar o banco porque o cofre era impenetrável. Boa analogia. A CGU, por outro lado, avaliou a conduta em si. Para ela, o simples fato de um secretário da Receita usar seu cargo para tentar interferir num processo de fiscalização, independentemente do resultado, já configura a infração. O ato em si já é o problema. Exato. A CGU não julgou o sucesso da empreitada, mas o desvio de finalidade na ação. E quando a gente acha que entendeu o caso, o artigo joga uma informação que complica tudo. E aqui, para mim, é onde a história fica realmente confusa e interessante. Sempre tem um detalhe a mais, né? Sempre. O texto nos lembra que, em julho, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República tinha absolvido o mesmo Júlio César Vieira Gomes, no mesmo caso. Isso. Pera um pouco. Como isso é possível? A Comissão de Ética do próprio governo absolve o cara, mas outro órgão do mesmo governo, a CGU, expulsa ele. Parece uma contradição,
Gritante. Parece, e para o público leigo soa como uma bagunça completa. Mas o mais curioso disso tudo é que dentro da lógica do Estado não é necessariamente uma contradição. Não. O que a gente tem aqui é um exemplo perfeito de como diferentes esferas de controle podem olhar para os mesmos fatos e chegar a conclusões opostas, porque elas usam óculos com lentes diferentes. Óculos com lentes diferentes. Explica isso melhor. Pensa assim, a Comissão de Ética Pública funciona como um comitê de fair play. Ela analisa se a conduta feriu princípios éticos, se foi decorosa. A análise é mais filosófica. Certo. Já a CGU, através de um processo administrativo disciplinar, um PAD, funciona como um tribunal administrativo. Ela não está julgando a ética, está julgando se o servidor quebrou regras e leis específicas do estatuto dele. A lente da CGU é a da legalidade estrita. Ah, então um está julgando a moralidade e o outro a legalidade da ação. De forma simplificada, sim. E as consequências são muito diferentes. Uma condenação na comissão de ética gera uma censura ética, que é uma mancha na reputação. Uma condenação no PAD da CGU, como a gente viu, leva à expulsão. O peso é outro. Completamente diferente. Por isso, a defesa de Vera Gomes com certeza usou a absolvição na comissão de ética como um trunfo no processo da CGU. Mas, para a comissão disciplinar da CGU, isso não foi o bastante. Isso expõe um cabo de guerra institucional, então. O mesmo fato pode ser usado para construir narrativas totalmente opostas. Exatamente. Dependendo do palco, né? O palco ético que o absolveu e o palco administrativo punitivo que o condenou. É fascinante, um pouco assustador. Mostra como a interpretação da lei pode levar a resultados tão extremos. Total. E mostra a complexidade e, por vezes, a sobreposição dos nossos sistemas de controle. Não há uma única verdade consolidada, mas diferentes verdades construídas a partir de diferentes pontos de vista institucionais. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente tem na mesa é uma situação cheia de nuances. De um lado, a CGU, com sua punição máxima, o cartão vermelho. Exato. Concluindo que ele usou o cargo para favorecer terceiros. Do outro, uma defesa técnica que alega que a ação era legalmente correta. E, como uma peça coringa, a absolvição anterior pela Comissão de Ética. Quebra-cabeça. O artigo termina informando que a CNN tentou contato recente com ele, mas não teve resposta. A publicação no Diário Oficial de hoje parece fechar a porta do processo administrativo. Para a CGU, o caso está encerrado. Mas essa decisão deixa uma outra porta escancarada. Que seria? Diante de uma punição tão severa e de uma absolvição prévia em outra instância, a grande questão que fica é: essa batalha vai migrar de esfera? A interpretação dos fatos, se foi uma manobra técnica ou um desvio de poder, muito provavelmente vai sair do âmbito administrativo e parar na justiça. Ah, claro. A decisão da CGU é forte, mas o judiciário ainda pode ser provocado a dar a palavra final sobre se esse ato foi válido ou não. A história, ao que tudo indica, está longe de terminar.